Abra comigo o livro de Mateus e o livro de Atos. O livro de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler 2 versículos, tá? O versículo 19, versículo 20. E também o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Tem uma frase bem famosa, para quem assiste filme, mas essa frase a gente acha que foi nesse filme que foi extraída essa frase, mas não é. Claro que eles adaptaram essa frase, tá, e trouxe para os tempos de hoje. Que grandes responsabilidades, ou melhor, grandes poderes, trazem também, vem grande responsabilidade. Se você vê o filme Homem-Aranha, você vai ver que o vô do Peter Parker, ele fala essa frase para ele: olha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Mas você fala assim, poxa, essa frase, de onde que ele tirou? Da palavra de Deus. Claro que ele fez algumas adaptações. Mateus 28, 19 e 20 faz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, a consumação do mundo. Amém. Aí finaliza com amém, assim seja, né? O amém significa assim seja. Agora Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês receberão poder. Quando nós recebemos poder, através do poder, temos grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Provavelmente, como eu falei, você já escutou essa frase, né? Muitos aqui já assistiu esse filme, mas eu não quero pregar sobre o filme, eu só estou fazendo essa conexão dessa frase. Sabe, essa frase parece para o tio do Peter Parker, né, chamado Tio Ben, que é o famoso filme aí do Homem-Aranha, e o Felipe, né, Marinho, ele adora pegar os pedaços dos filmes aí, fazer algumas coisas aí com a juventude. Mas enfim, essa ideia, essa frase já podia ser percebida antes, em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vocês vão receber poder do Espírito Santo, e vocês serão testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém significa casa, né? Jerusalém significa o ambiente onde eu estou. Tanto na Judéia. Judéia é o quê? Pode significar as cidades vizinhas, e também Judéia e Jerusalém, e aos confins da terra. Confins da terra em todas as nações. Quem trabalha com missões missionárias, ele tem esse versículo como versículo-chave de missões. Qualquer lugar que você for trabalhar com missões, se for ver um congresso, provavelmente eles vão citar esse nome, que é esse texto, que é o texto missionário. Ide por todo mundo, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, e vocês serão o quê? Minhas testemunhas. E vocês vão fazer discípulo. Olha, na sua casa, olha, no seu bairro, na sua cidade, e até os confins da terra. Ou seja, você está cheio do Espírito Santo, você está cheio do poder, você está cheio de virtude. De virtude se chama dunamis, né? Tem muitos eventos aí, uns eventos fortes aqui no Brasil, que chama dunamis. Dunamis se chama virtude, ou seja, você está cheio do poder, cheio do Espírito Santo, que significa poder real. Você não está cheio do Espírito Santo somente para nós estarmos aqui na igreja, participando de um culto abençoado, participando do banquete, da ceia. Não, você foi comissionado, você recebeu poder. E eu pergunto, você tem poder? Você tem poder? Porque o poder aqui está associado ao Espírito Santo. Se você tem poder, você tem o Espírito Santo. Agora, se não tem poder, não tem o Espírito Santo, porque quem vai te dar poder é o próprio Deus, o Espírito Santo. Por isso que ele diz, olha, vocês receberão poder, o Espírito Santo, a autoridade, e esse poder te dá ação. Em nenhum desenho animado
ou filme de super-heróis, ele tem um poder e guarda para si, não faz nada. Todo super-herói, quando ele recebe o poder, por exemplo, uma aranha, ele recebe uma picada de uma aranha. A aranha dessa podia me picar, né? Porque aí eu estaria, né, já sai pulando mesmo de vez em quando, aí pularia mais ainda. Brincadeiras à parte. Aí o Homem de Ferro tem lá aquele metal. Aí o Thor tem lá o seu Deus, né? O seu pai e tal, o martelo, que é forte. O Hulk, não sempre lembro aonde, se é alguma coisa do laboratório que fez ele ficar forte daquele jeito, né? O Homem Verde, estou falando dos personagens, tá, gente? Vai me lembrando aí. Aí o Capitão América foi radiação, né? Radiação mata para ele, não, ele fez ficar forte, né? E ele era raquítico feioso, a radiação fez com que ele ficasse forte, com poderes, né? E não morre de jeito nenhum. Esses são os poderes, mas sempre eles, quando recebeu algum poder, eles tiveram o quê? Ação. Aí eu só falei da Marvel. Nossa, o pastor Hélio entende tudo. Aí nós vamos falar para DC Comics, né? Que aí é o Superman, aí é o Batman, é o Lanterna Verde. Todos esses personagens receberam um poder, porque são muitos personagens, eu não vou lembrar de todos. Mas todos eles ficaram parados? Hã? Todos eles tinham missão específica, sim ou não? Saíram para quê? Uns para defender a humanidade e outros para usar o seu poder para destruir. Mas fizeram alguma coisa. Ou seja, se o Espírito Santo, se o mundo aí mostra muito bem que o poder que eles recebem, que é fictício, que é uma coisa que é para divertir as pessoas, que é um poder que demonstra ação, e se nós pegarmos essa palavra do Senhor, que é autêntica, que é verdadeira, que é o verdadeiro poder, nós não podemos ficar o quê? Acomodados. Eu e você não podemos ficar na nossa casa, na nossa igreja, simplesmente acomodados. O Senhor te deu poder, meu irmão. Lá no livro de Atos, eles estavam reunidos ali, muita gente, e o Espírito do Senhor foi derramado, e as pessoas começaram a falar em línguas. Eu não vou entrar no detalhe da glossolalia, da língua que foi falada ali, mas eles falaram em língua estranha e cada uma das pessoas daquelas nações começaram a entender na sua própria língua. E você acha que eles ficaram parados? Não, eles saíram dali e começaram a pregar a palavra de Deus. No entanto, você percebe que o apóstolo Paulo, quando ele chega em certa cidade, quando ele passa em alguns lugares, já tinha igreja plantada ali, eles estavam pregando a palavra do Senhor, mas de onde que veio? Lá no livro de Atos, no momento do Pentecoste, que eles saíram, uma pessoa não foi evangelizada por Jesus, ninguém discipulou eles, mas foram cheios do Espírito Santo, e dali eles foram ser testemunha lá onde que eles moravam. E quando chegaram lá, já tinha uma igreja plantada, porém, eles não entendiam muito bem a respeito do Espírito Santo. Aí foi parte aí do apóstolo Paulo, em algumas ocasiões Pedro, aí estendendo a mão sobre ele, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram também a falar em outras línguas. Olha que maravilha. Mas não foi só por aí. Eles foram cheios do Espírito Santo, mas eles não ficaram acomodados na sua casa. Eles saíram. Desceu sobre os discípulos e, consequentemente, a responsabilidade de testemunhar. Ou quê? Fazer discípulos. Amados, eu não concordo comigo mesmo de ficar parado, senão eu não fazer discípulos. O discípulo não é somente frequentar o culto. Irmãos, isso é cristão. Cristão, são chamados de cristão. Cristão frequenta culto. O discípulo de Jesus não. São termos diferentes. Eu posso trazer, para a gente finalizar, no 41º dia, o que significa cristão e o que significa discípulo. Mas nós estamos falando aqui, durante 40 dias, ser discípulo. Não é só vestir essa camisa que ficou muito bem, bonita, né? Azul, que remete aí ao bonito do time do Cruzeiro, né? Para quem é cruzeirense, que ficou até feliz. Não, obrigado, pastor, ficou até azul e branco, né? Poderia ser preto, mas ficou azul. Meu irmão, não é isso, essa camisa bonita, ser discípulo. Não adianta só vestir, nós precisamos ser discípulo.
Ser discípulo não é ficar acomodado de olhar para a igreja e vislumbrar, pastor. Tem vários lugares na igreja que está vazio. Meu irmão, eu não quero cantar aqui na igreja algum hino que a gente cantava antigo aqui. Ou aquela fala, não, a igreja está vazia, mas está cheia de anjos. Irmãos, isso é uma fala para dar desculpa para eu e você não sermos discípulos do Senhor Jesus. Isso é uma fala para que eu e você não tome vergonha, assim, desculpa dizer essa expressão, não tome vergonha na cara e ser discípulo, de ficar incomodado, Senhor, o que eu posso fazer? Quantas pessoas eu posso trazer? Quantas pessoas eu posso convidar? Irmãos, você não precisa fazer muita coisa não. Se cada um de nós aqui, durante o ano de 2025, discipular uma pessoa, o ano que vem não cabe gente aqui para sentar na igreja. Não se preocupa com muito, preocupa com uma. Jesus se preocupou com 12, tinha mais discípulos. Você percebe que ele fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho para 12 pessoas. Depois ele comissiona mais 72 discípulos. Tinha outros discípulos com ele, mas ele deu ênfase nos 12 discípulos. Não é na quantidade de gente que Deus está preocupado. Deus está preocupado se você está fazendo discípulo. Senhor, esse ano eu fiz um discípulo, eu vou fazer um discípulo, irmão. E esse discípulo pode gerar 12, que pode gerar 60, que pode gerar 30 e pode gerar 100. Mas uma coisa eu te digo, nós não podemos ser só chamados de cristãos. Ter esse rótulo. Ah, eu sou cristão, eu pertenço à igreja tal. A nossa igreja aqui, no caso, Projeto Júbilo. E eu estou muito satisfeito. Eu participo do culto, mas deixa eu dizer uma coisa, só participar de culto não faz com que a gente seja discípulo do Senhor Jesus. Esse é o ponto central, o coração do ensinamento de Jesus. Irmãos, em todo o Novo Testamento você pode perceber, principalmente nos evangelhos. Aí vem falando também a ação do Espírito Santo no livro de Atos. Depois tem as cartas paulinas, tem as epístolas dos outros livros, que vai falando, porém, a ênfase de Jesus é fazer discípulos. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver Jesus falando assim, olha, vem, vamos fazer cristãos. Não tem, pode procurar. Mas essa palavra você vai ver. Façam discípulos. Façam discípulos. Quantos anos nós temos de igreja? 10, 15, 20, 30, 40? Pastor, nunca fiz um discípulo. Irmãos, então nós nunca fomos discípulos. Nós aprendemos totalmente errado. Eu não estou falando do pastor, da igreja que ensinou errado, não. Nós entendemos errado, inclusive eu. Porque discípulo gera discípulo. O discípulo não é uma função somente do pastor, discípulo é todos. Os apóstolos que caminharam com Jesus, que tinham esse título, por estar presente com Jesus, eles eram também discípulos. Agora, existe ofício, existe cargos diferentes. Um é músico, o outro é pastor, o outro é missionário, o outro é diácono, a pessoa trabalha na recepção, o outro é professor da escola bíblica dominical, professor. Tem N ofícios e nomes, nomenclaturas, mas todos nós somos discípulos do Senhor Jesus. Não existe aquela desculpa falando assim, não, somente fazer discípulo é só para quem tem dom da palavra. Pedro não tinha dom da palavra e ganhou 3 milhões, cerca de 3 mil pessoas. No seu primeiro discurso. Eu não estou falando de Paulo, que era um homem eloquente, que estudou aos pés de Gamaliel, que tinha uma oratória, uma retórica boa, tinha um entendimento de filosofia, sabia se comunicar com as pessoas. Não estou falando de Paulo, estou falando de Pedro. Um homem culto, mas ele abriu a boca para falar. Sabe quem faz a obra? Não é você. Sabe quem faz a obra? É o Espírito Santo. Mas ele quer usar você, independente da sua idade. Se é jovem, se é idoso, se é homem, se é mulher, não, ele quer usar você aonde você estiver. Esse é o ponto central, Mateus 28, 19 e 20, Atos 1, 8. Isso serve para todos que são chamados de discípulos do Senhor. Se eu sou discípulo, eu preciso ser discípulo onde eu estou. Eu vou evangelizar lá na igreja, irmão, evangelizar aqui na igreja. Eu vou contar testemunho na igreja. Eu posso testemunhar aquilo que Deus tem feito na minha vida aqui, para edificar a minha fé.
Pastor, mas eu ando certinho no meu trabalho, tudo certinho, e se alguém te elogiar, eu já dei um ponto aqui antes de nós começarmos o culto, nosso devocional, se alguém te elogiar e falar assim, poxa, que pessoa boa, que pessoa bacana, você fala assim, olha, eu sou bom, mas não é por causa de mim mesmo, mas porque eu encontrei Jesus um dia. Olha só que gancho evangelístico é esse. Oh, você é uma pessoa bacana, uma pessoa legal. Deus continua te abençoando. Nunca vi uma pessoa tão bacana como você. Você pode falar obrigado, mas a glória é de Deus, porque foi Ele que me transformou. E quem sabe se a pessoa falou assim, então eu também quero esse Jesus. Mas aí a gente fica lá, o crente 007. No trabalho ninguém sabe que eu sou. Independente do trabalho, se é Uber, se é trabalho na Uzi Minas, se é no Márcio Cunha, igual eu, se é na Unimed, se é no comércio. Ninguém sabe. Nos nossos relacionamentos ninguém sabe. É aquele 007, né? Eu não posso me revelar. Então a sua atitude não está correspondendo ao discípulo de Jesus. Por isso que muitas vezes as pessoas não se revelam. Deixa eu ficar quietinho aqui, porque se eu falar que eu sou cristão, vai pegar, vai ser coisa ruim, né? Mas começa a dar um testemunho do Senhor Jesus. Começa a ser um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus. Que na hora do aperto, na hora da situação difícil, sabe quem vai te procurar? As pessoas que estão próximas a você. Eu falo, olha, ore por mim. Me dá uma palavra de conforto. Mas se você for como o mundo, vão semelhar as outras pessoas, não vão te procurar. Lucas capítulo 12, versículo 48, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem foi muito confiado, muito mais será pedido. Meu irmão, Deus te deu o poder do Espírito Santo, Ele vai nos cobrar isso. O que você tem feito com o poder que eu te dei? Aí no dia lá, quando Jesus voltar e está próximo à volta dele, o que Ele vai falar? No teu nome eu fiz isso, no teu nome eu fiz aquilo, olha, apartai-vos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço, você não é o meu discípulo, porque o discípulo faz o que o mestre manda, o discípulo ele faz discípulo, o discípulo ele pratica, o discípulo não só fala, mas ele vive aquilo, a vida de Jesus. Eu não estou falando que a gente vai ser 100%, irmão, porque 100% aqui na terra, ninguém, somente Jesus, mas nós precisamos a cada dia ser melhores, olharmos 10 anos atrás e falar assim, poxa, eu sou melhor do que 10 anos atrás, amanhã eu sou melhor do que hoje, e assim sucessivamente, de glória em glória a gente vai melhorando e cada dia mais sendo parecidos com Jesus. Essa é a vontade de Jesus, você não ser você mesmo, é alguém olhar para você e ver Jesus. Alguém olhar para mim e não ver o Wellington. Olhar Jesus. Paulo ele fala assim, seja meus imitadores, mas não olhe para mim, não, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu imito Cristo. Então sejam meus imitadores, mas olhe para Jesus. E nesse sermão aqui, nessa noite, eu destaco apontamentos inspiradores para o cumprimento da nossa missão e responsabilidade. Primeiro, a ordem de fazer discípulos tem origem no Criador, Cristo enviado a seu povo, redimido ao mundo como o Pai o enviou. Está em João capítulo 20, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Essa palavra não é para o pastor, meu irmão. Vamos mudar nossa mentalidade. Vamos sair da zona do conforto. Vamos sair do jeito que a gente pensa. Abra sua mente, essa palavra não foi designada para alguns, para todos. Olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Todos nós. E o projeto aqui da redenção é iniciativa do próprio Criador, que é o quê? Resgatar sua criação, em especial aquele que foi criado por Ele. Deus não quer resgatar os animais, as plantas, não, Deus quer resgatar você, que foi criado à imagem e semelhança, que teve o sopro em suas narinas, na verdade, narinas de Adão, né, o ruar de Deus, o sopro de Deus, ali foi o ruar de Deus, o Espírito de Deus que traz
vida. Então Jesus, ele veio fazer a vontade de Pai para redimir o mundo, mas ele enviou a você, enviou a nós também, para que possamos salvar a humanidade. Eu e você, nós podemos salvar no nome de Jesus, não que eu vou salvar as pessoas. Quem salva é Jesus, mas o Espírito Santo, ele não faz a obra sozinho, ele nos comissionou a sua própria imagem, ele nos fez a sua própria semelhança para viver em íntima relação com ele. Olha, como eu digo, discípulo e discipulado é relacionamento. Não existe discípulo e discipulador longe, online. Não existe isso. É perto. Se fosse online, Deus lá do céu precisava trazer Jesus, não. Né? Poderia continuar a mesma coisa, porque antigamente, se a gente for olhar, era online. Né? Online que eu falo é assim, Deus falava do céu e o povo obedecia online. Mas ele não quis ser online, ele quis vir presencial. A melhor coisa que tem é a presença, porque online pode nos enganar. Quantas pessoas aí marcam relacionamento, irmão? Eu não sigo, tá? Esses negócios a gente ouve falar. Eu conheci lá no Tinder. Deus me livre se tiver alguém aqui com Tinder. Mas aí eu conheci lá no Tinder, né? Aí colocou a fotografia e tal, marcou o encontro. E quando foi no encontro pessoal, meu Deus, rapaz, mas não era aquela pessoa que estava lá na fotografia? Era a Jennifer, né? Meu Deus do céu, está amarrado. Aí a fotografia era bem diferente, a pessoa era mais feia do que tudo, não é uma pessoa lá mais velha. Aí a pessoa fala assim, uai, foi enganada. É enganada. É online, mundo virtual. Mas Jesus, ele não quis enganar ninguém. Olha, eu vou enviar o meu filho. Assim como vocês me conheciam só de ouvir falar, agora vocês vão poder ver como eu sou pessoalmente. Deixa eu falar com você, Deus é um ser pessoal. Mesmo sendo um Deus espiritual, porque Deus é espírito, ninguém vê, mas ele é espiritual, ele se fez carne. Filipenses capítulo 2, versículo 4, né? A partir do capítulo 2 todo, você percebe que ele se fez o quê? Homem, esvaziou-se de si mesmo, o ser pessoal, para que a gente pudesse ver realmente quem ele é, a sua natureza. As pessoas puderam tocar, ele chorou, ele riu, ele se divertiu com os discípulos, a pescaria ali muito grande, muitas coisas aconteceram em 3 anos e meio com os discípulos, porque ele morreu há cerca de, acima dos 30 anos, mas enfim, eles puderam participar da vida de Jesus, fisicamente, tocar em Jesus, que maravilha! Não é só nesse universo online, nesse universo de visão, nesse universo de alguém que vai usar como um profeta, como antigamente. Não, pessoal. O plano redentivo da história da humanidade, através da evangelização, se torna ação de direito, e não agres, são um mundo existente. Discipulado é algo próximo, é algo que a gente traz para perto. Pastor, eu quero discipular alguém, é para perto. Porque é assim que eles vão ver como a gente anda, como a gente fala, como a gente vive. A igreja trabalha com célula, com grupo de crescimento, com grupos pequenos. É exatamente. A gente precisa discipular. O pastor Guilherme, ele esteve aqui uma vez e ele falou bem a respeito do discípulo. Inclusive, ele tem um livro e dei vários livros para alguns aqui, principalmente para os líderes, a respeito do discípulo. A vida, uma vida na vida. Discipulado é vida na vida. É um com o outro. É você caminhando comigo, vendo como que eu ando, como que eu falo, e também discipulando você, e assim a gente vai crescendo junto. Aí você fala assim, pastor, mas eu achei que você era de um jeito, e eu estou vendo que é de outro, mas é assim mesmo. Não na vida de pecado. Não é? Esses dias eu fui em São Paulo, e fui lá na Avenida Paulista, de noite, um domingo à noite, e nós fomos lá, achamos um patinete bem gostoso, estava lá eu, meus sobrinhos e o Pedro comigo. Eu falei, vamos brincar de patinete? Vamos pegar. E cada um pegou um patinete, e nós começamos a brincar lá na Avenida Paulista, que é uma avenida muito grande. Aí eu comecei a brincar, um grito lá que o Tairo, sempre que nós íamos no retiro, ele falava lá do homem pássaro, e eu sim com o homem
assim, mais velho hoje, né, claro, e o Pedro lá e morria de rir, nós brincamos, falava assim, mas o pastor pode fazer isso, meu irmão? Que brincadeira saudável. Talvez as pessoas que andam comigo achavam que o pastor não era tão brincalhão assim, não. E o Pedro adorou. Aí a Débora todo dia manda mensagem para mim, homem pássaro. Falei assim, aí tá vendo? Fica marcado na vida da pessoa. Discípulo. Aí talvez a gente vai chorar, a gente vai ficar brabo com alguma situação. Você acha que a vida dos discípulos de Jesus, você acha que Jesus não repreendeu alguns? Não. Mas eles não abandonaram Jesus. Jesus falou para Pedro, olha, para trás de mim, Satanás. Você está querendo trabalhar a obra do meu Pai? Eu vim cumprir o que Deus mandou eu fazer. Rapaz, se a pessoa falasse isso comigo, talvez eu ficaria muito chateado. Pedro abaixou a cabeça. Discípulo, ele é repreendido, ele é recorrigido, mas continua seguindo o seu mestre. Pessoa que não é discípulo, qualquer coisinha que a gente fala, fica chateado e abandona. Não, mas quem é discípulo é corrigido, não, estou errado? Então deixa eu acertar minha vida. Puxou minha orelha, mas não é para o meu mal, é para o meu bem. Então, ser discípulo, sou corrigido, então deixa eu acertar, deixa eu melhorar. E não foi uma vez não, porque Pedro, coitado, foi um dos mais que foi puxado a orelha, porque ele é o que mais falava. Então, quanto mais a gente fala, né, mais a gente, o quê? Tem até um ditado popular que fala assim, que quem fala muito, ouve o que não quer. Então, assim, Pedro falava muito e acabou ouvindo muitas das vezes o que não queria. Mas um cara não largou Jesus. Inclusive, a sua vida foi o quê? Mudada. Sabe por quê? Ele entendeu o que é ser uma vida de discípulo. Segundo lugar, irmão, a ordem de fazer discípulo tem respaldo na autoridade divina. Não é uma questão do pastor Wellington, é uma questão da Bíblia. Essa semana alguém me chamou para conversar e deu um estudo, porque nós estávamos assim, cada um defendendo uma ideia, de cristão e outro discípulo. Não, mas eu não concordo com a sua ideia, não. Eu falei, não é minha ideia, é a ideia da Bíblia. Aí fez um estudo, me chamou, aí nós participamos, falou assim, não, realmente, você tem razão, né? Porque a Bíblia aqui, porque não encontrou nada falando sobre cristão, mas tudo referente a discípulo, e não é só no Novo Testamento, no Antigo Testamento também. Você pega a vida de Elias e de Eliseu, é uma vida de quê? Uma vida de discipulado, uma vida de discípulo. Eliseu falou assim, vai, larga sua mãe, suas famílias, seu pai, e vem e segue. Jesus parece falar a mesma coisa, né? Ele falou, não, deixa lá despedir do teu pai, despedir da minha mãe, enterrar lá. Não, estou falando de Eliseu. Aí Eliseu vai lá, despede da mãe, despede do pai, pega o que tem lá para pegar, os seus bois, as suas ferramentas, e segue Elias. Uma vida de discipulado é uma vida próxima. Não existe vida de discipulado longe. Eu preciso ser discípulo. Eu preciso discipular alguém. Então, um ponto de partida da evangelização, no contexto de sincretismo e miticismo, como no Brasil, ou mesmo diante da espiritualidade pós-moderna, não é a negação das forças e atividades que envolve a vida das pessoas, mas a revelação daquele que possui real domínio sobre todos. Deus, ele tem domínio sobre todos. Atos 1:8, todo poder e autoridade para a realização da missão que ele confiou em nossas mãos. Ele que nos dá autoridade, ele que nos dá poder, ele tem toda a autoridade. O que nós vamos fazer é algo de Deus. Não minha autoridade. Não vou fazer na força do meu braço, não. É a autoridade de Deus. E ele fala assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E por causa da sua autoridade, a gente pode assim, avançar confiante, sem vergonha, sem timidez, que o nosso Senhor Jesus está no controle de tudo nos céus e na terra. Senhor, eu não sei o que eu vou falar. Meu irmão, Ele
vai ser a sua testemunha, ele vai te ajudar. Eu me lembro bem, uma pessoa bem conhecida, não vou citar o nome dele de novo, porque as pessoas ficam chateadas, poxa, fica falando, pode trocar, fica falando do nome dele, fica falando do nome dele. Fechou o canal aí? Olha se fechou o canal, porque a pilha aqui não está. Microfone verde. Ei, som. Ei, som. Ei, som. Está aberto? Aí, deve ter alguém ter fechado. Mas enfim, Deus está no controle soberano de tudo, nos céus e na terra. Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu não sei o que falar, meu irmão, não se preocupe. Deus vai falar com você, Deus vai usar você da sua forma, do seu jeito. Basta abrir sua boca para falar. E eu sempre falo, a evangelização, a palavra de Deus tem que ser de forma intencional. Ah, mas eu ando certinho, tal, é só aí, o meu exemplo já evangeliza a pessoa, meu irmão, não vai nessa não. Se você está fazendo isso, você está de parabéns, mas ser discípulo, falar da palavra do Senhor tem que ser de forma intencional. O que é forma intencional? Hoje eu vou sair de casa e vou falar de amor do Senhor Jesus. Eu vou fazer discípulo de forma intencional. Eu vou pegar um Uber, eu vou falar do amor de Jesus para aquela pessoa que está motorista. Eu sou Uber, eu vou falar do amor de Jesus para aquela pessoa que está lá. Eu sou um atendente no hospital, eu vou falar do amor do Senhor Jesus para aquela pessoa que está doente. Ah, lembrando aqui da pessoa que estava no hospital, doente, enferma, chegando quase assim na sua vida, ele saía da sua maca com a sua, como é que eu falo, carregando, não sei como é que chama aquele negócio que pendura o soro, ali, como é que chama? O negócio que pendura o soro? É o suporte, obrigado. O suporte do soro, carregando ali que um monte de coisa, ia lá no outro quarto evangelizar aquela pessoa. Aí evangelizava, orava por ela, olha só, ele estando o quê? Doente. Aí ia lá na outra e ficava olhando e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que aprender isso. E nós, com a saúde que nós temos, a gente não prega para ninguém. Não prega para as pessoas que trabalham conosco. Não prega para as pessoas que vivem ao nosso lado, não pregamos para pessoas que estão no nosso condomínio. A gente fala o quê? De futebol, a gente fala de filme, a gente fala de novela, que Deus me livre, a gente fala talvez de seriado, a gente fala de um monte de coisa, mas a gente não fala do amor do Senhor Jesus. A gente não fala assim, olha, Jesus te ama. Posso te dar uma palavra? Não fala, sabe por quê? Vergonha. Muitas vezes vergonha de ser chamado de cristão. Às vezes a pessoa está ali precisando, irmão, está ali fingindo que está alegre. Você vê o Anderson Nunes aí, ó, milhões de seguidores, um homem cheio de dinheiro, um monte cheio de coisa, e fez tatuagem para tudo quanto é lado, até na orelha, no nariz, e aquela coisa toda aí, agora está hospitalizado, precisando de ajuda, irmão, não é, talvez ali está precisando de uma palavra de Deus. Faz os outros rirem, mas no fundo, sabe, está triste, deprimido. E a maioria das pessoas que são humoristas são depressivas, suicidam. Isso é fato. Aí as pessoas que estão ali com você acham que está tudo normal, não. Talvez a vida dele está sendo destruída, mas o Espírito Santo pode ser um canal de bênção na sua vida, mas ele só vai atuar se você abrir a sua boca, se eu e você abrirmos a nossa boca para falar do amor do Senhor Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. A igreja Projeto Júbilo será outra, se eu e você começarmos a alinharmos e falar assim, Senhor, eu sou discípulo, eu preciso me alinhar, eu preciso colocar isso em prática. Terceiro e último, a ordem de fazer discípulo tem como foco todas as nações. Deus não quer ser reconhecido apenas como rei de Jerusalém. Ele não quer só ser reconhecido na Judéia, não quer ser só reconhecido em Samaria, mas assim como rei de todas as nações. Deus quer enviar pessoas em todas as nações. Talvez você não quer ir, com medo de morrer,
de perder sua família. Mas muitas pessoas vão a lugares onde nós não vamos. Né? Talvez você não tenha medo de ir na Turquia. É só quem predomina lá o islamismo. Eu não vou lá não, porque se eu orar e ler a Bíblia lá, poxa, vou ser exterminado. Corre um grande risco. Mas muita gente vai, correndo um grande risco, por amor à palavra do Senhor. Mas hoje aqui no nosso planeta, ou melhor, na nossa terra, Brasil, você não vai correr nenhum risco de ir dentro de um ônibus, alguém que sentou do seu lado, e você começar a trocar ideia com ela e falar sobre Jesus. De convidar, talvez você está com vergonha, fala, olha, tem uma célula, tem um grupo de crescimento, tem um negócio que a gente faz lá na nossa casa, você poderia ir? Eu te convido. Aí as pessoas têm vergonha de convidar até mesmo para ir para a igreja. Aí você fala assim, não, a igreja é vazia, é por causa do pastor. Ué, irmão, eu sei que a responsabilidade muitas vezes cai em cima do pastor. Mas se o pastor não ensina também, aí poderia ser algo ruim se eu não ensinasse, se eu não falasse as verdades. Mas se eu e você não colocarmos em prática, fazermos discípulos, nós estaremos indo para um caminho errado, que não é um caminho bíblico. Em seu eterno e soberano propósito, Deus planejou todas as coisas para que na consumação da sua história encha todas as coisas e toda língua confessa que Ele é o Senhor. A ordem de fazer discípulos tem a maravilhosa promessa da presença de Jesus. Eu estarei com vocês, aonde você estiver, Deus estará com vocês, andando de barco, de avião, seja lá o que você estiver fazendo, comprando alguma verdura no verdurão, você pode falar do amor do Senhor Jesus, sabe? Comprando pão na padaria, você pode falar do amor de Jesus para aquele atendente, talvez aquele atendente está lá mal-humorado, te atendeu mal, né? Que a gente sabe muito bem como é que é o comércio, e você pode falar, olha, Jesus te ama, e dá aquele sorriso, irmão, tem certeza que aquela pessoa vai mudar o semblante na hora. Sabe por quê? Não foi porque você falou, foi por causa do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E a gente perde a oportunidade, sabe, de anunciar o Evangelho. O mesmo que nos deu a desafiadora ordem de fazer discípulo por todas as nações é que nos acompanha. Deus está conosco. O texto não termina com uma ordem, mas com uma maravilhosa promessa da presença confortante de Jesus. A ordem de fazer discípulo tem o foco nos ensinamentos de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, 20. Todos os que são discipulados devem não só ser batizados, mas também instruídos. Eu quero ser batizado, sim. Mas não só batizado, mas nós precisamos ser discípulos. Ser cheio do Espírito Santo. E o conteúdo dessa instrução é que tudo que Jesus ordenou aos primeiros discípulos. É importante nós salientarmos que, embora os métodos, os meios evangelísticos possam apresentar diferentes formas, durante anos e tempos, a forma de evangelizar, irmão, não tem problema. Que forma que você vai usar para evangelizar? Eu evangelizo de um jeito, você evangeliza de outro. Existem diversas formas de evangelizar. Então deixa Deus usar a sua vida. Evangeliza com aquilo que você tem no momento, com aquilo que você sabe fazer, sabe, conforme a sua época, conforme a sua cultura, conforme os seus costumes. A mensagem não pode, não deve sofrer qualquer alteração. Princípios bíblicos é imutável. A palavra de Deus não muda. Pecado é pecado. Agora a forma de evangelizar, meu irmão, não existe um método. Certa vez eu trabalhava com a juventude na igreja e levava os meninos para jogar bola. Mas meu Deus, de futebol é do demônio. Mas eu ganhei muita gente para Jesus, fazendo discípulos. Quem me acompanhou na época sabe muito bem. Chegamos a ter 3 a 4 times de futebol só de homens. É uma forma, é um método. Então, seja qual o método que você está usando, use de forma que não deixe a palavra, não despreze a palavra, mas contudo evangeliza. Sabe, tem gente que é maluco,
Tem gente que evangeliza assim, que hoje em dia talvez não é muito habitual e nem o correto dizer, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Eu ganhei um rapaz para Jesus, o nome dele é Wallace, de vez em quando ele toca bateria aqui. E ele evangelizou um monte de adolescentes na época e trouxe para a igreja evangelizando dessa forma. Claro, ele não entendia, coitado. Ele falava assim para os meninos que eram amigos dele, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, irmão. Enchia de menino, né, na nossa célula, na igreja. Era a forma dele evangelizar, por meio do medo. E os meninos ficavam com medo, né? Ficavam com medo, ele vinha. Mas não aconselho você fazer isso. Mas ele fazia. Qual é a forma que você está fazendo? E não critique quem está fazendo. Não critique quem está usando de alguma forma para levar a palavra do Senhor. Quando os discípulos andavam com Jesus, alguns falaram assim, ô Jesus, tem alguns por aí que estão falando no seu nome, tá? Parece que está evangelizando, sei lá, está falando no seu nome aí, não são dos nossos. O que Jesus falou para eles? Está falando do meu nome? Deixa eles anunciarem. Se estão falando do meu nome, deixa para lá. Vamos cuidar do nosso negócio aqui. Mas se estão falando do meu nome, deixa eles para lá. Então não é momento de nós ficarmos acusando um ou outro, igreja, o que está fazendo. Não, meu irmão, vamos fazer. Vamos ganhar gente para Jesus. Vamos ser discípulos de Jesus verdadeiramente. E por último, a ordem de fazer discípulo tem um prazo de validade. Assim como no livro de Atos, Mateus é o livro que só encerra na consumação dos séculos. Irmãos, você no céu não vai fazer discípulo. Tem uma citação de Mark Chatil no seu livro sobre evangelismo, ele fala assim, você pode adorar a Deus no céu. Você pode louvar a Deus no céu. Você pode cantar músicas a Deus no céu. Você pode aprender a palavra de Deus no céu. Mas uma coisa você não pode fazer no céu. Sabe o que é? É compartilhar a sua fé com um crente. Ou com um não crente. Porque todo mundo ali no céu já vai ser crente. Isso você não vai ter condições de fazer. Nós precisamos fazer aqui e agora. A hora é agora. Eis que venho sem demora. O Senhor está vindo. E o que nós vamos apresentar para o Senhor Jesus? O que tem em suas mãos? Talvez ele vai nos perguntar, eu não posso determinar isso, mas tem textos que falam, o que tem em suas mãos para apresentar? Ah, mas eu tive um talento, eu escondi o talento porque o Senhor é um homem brabo, né? Eu vi que o Senhor... Mas teve gente que foi lá, pegou os talentos e multiplicou, dobrou. Irmão, não esconda o talento que Deus deu para você. Deus chamou cada um de nós para sermos discípulos. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. E a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Quando fala noite aqui, está se referindo quando o Senhor vier. Ninguém mais vai poder trabalhar. Acabou, cessou o trabalho. E o que eu vou apresentar para o Senhor? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E essa responsabilidade não é minha. A responsabilidade de cada um de vocês. Cada um de nós que somos discípulos de Jesus. Ter um estilo de vida responsável. Consequência natural de uma verdadeira testemunha de Jesus. O poder do Espírito Santo está sobre vocês. Sejamos, portanto, pelo testemunho de vida e pelo anúncio do Evangelho a todas as pessoas. Testemunhas de Cristo em casa e também em todos os lugares. Essa é a nossa missão, essa é a nossa responsabilidade. Essa noite